Hello, my friend. How are you? I hope you're fine. Seguinte, na última unidade, nós finalizamos a unidade 1A falando sobre relacionamentos, criando conexões, e a unidade 1B, que é a unidade que nós estamos começando, ela vem dando continuidade a esse assunto. Porém, enquanto na primeira a gente aprendeu ali a começar uma conversa, a quebrar gelo, a começar a falar com estranhos, a unidade 1B, ela vem aprofundando esse assunto. A ideia é principal em como manter esse tipo de relacionamentos, esse tipo de amizade. Então, na unidade 1 a gente começou a falar ali sobre esse assunto. A 1B a gente vem para consolidar esse tema, tá? Vou compartilhar minha tela aqui com você já, para a gente iniciar, começar a falar sobre esse assunto, né? Antes, só para a gente retornar aqui, o tema da unidade é Talk, Trust and Repeat. Trust significa confiar. Talk, conversar. Trust, confiar, e repeat, de repetir. E eu quero saber sobre você. Tem algumas perguntinhas aqui, assim como nós fizemos lá no começo da outra aula, né? Primeira pergunta é, testando já o seu listening, ok? Se você conseguir compreender, escreve essa pergunta e responda. What makes a friendship strong? What makes a friendship strong? Vou até ficar aqui, ó. Pronto. What makes a friendship strong? Strong, de forte. What makes a friendship strong? Second question. How often do you reach out to your old friends? How often do you reach out to your old friends? Friends you don't see for a long time, okay? The next question is the third question. Is it easy for you to talk about personal problems? Okay, you have personal problems. Is it easy for you to open up, to talk about them? Fourth question is, what do good friends do? What good friends do when someone needs support? Okay, you have a friend, your friend needs some support. What a good friend should do, have to do, if you see that your friend is needing some help. What a good friend should do. These are some questions that we can talk about and think about before we start our lesson, right? Ok. Como já é de costume, nós vamos iniciar aqui, então, com os nossos phrasals, correto? Deixa eu apresentar aqui os phrasals da unidade para você. Como nós estamos em uma fase de transição, vamos dizer assim, né? Nós estamos entendendo melhor como é que tudo vai funcionar aqui dentro nessa modalidade. Alguns phrases que você vai ver aqui nessa unidade 1B, elas são iguais a que você já viu antes, tá? Então não tem tanta novidade, não é uma carga tão grande para você assimilar no momento. Mas já vai anotando aí no seu livro. Os phrases de hoje são reach out, open up, bring up, catch up, get along, run into. Vamos ver mais uma vez, presta atenção e repita. Repeat after me. Reach out, open up, bring up, catch up, get along, run into. Como você já sabe, nós teremos algumas situações onde esses phrases serão utilizados. Então, lá no seu livro, você vai ter você terá a sua imagem. E é legal que você já complete lá, vai completando de acordo com as imagens, ok? Então, deixa eu voltar aqui. Ó, lá no seu livro. No meu livro, está na página 25, unidade 1B, página 25. Então, você vai pegar aqui e vai completar. A primeira imagem, tá vendo? É essa imagem que você está vendo aqui agora. E aí vai ter uma frase, e essa frase você vem colocando aqui, tá? Eu vou dar play no áudio, para você poder ouvir. Você vai ouvir pelo menos umas 2 vezes, ou 3 vezes, antes de eu colocar a parte escrita, para a gente trabalhar o reading. Então vamos trabalhar primeiro o listening, ok? Presta atenção na pronúncia, presta atenção no áudio, presta atenção no que nós estamos observando aqui, e tenta copiar aí no seu caderno. Vamos lá. You can reach out to someone online, but you should remain careful when arranging a first meeting. Oh my God, é sempre muito assustador, né? Quando a gente ouve pela primeira vez. Mas aí você respira, concentra, desconecta de tudo nesse momento, desconecta de tudo, foca somente sua atenção no áudio. Lembrando que não está falando rápido, ele só está conectando os sons. Vamos lá.
You can reach out to someone online, but you should remain careful when arranging a first meeting. Right? Acho que foi, não foi? Foi ou não? Mais uma vez. You can reach out to someone online, but you should remain careful when arranging a first meeting. Ok. Conseguiu pegar as palavras? Pausa o vídeo, anota aí o que você ouviu, o que você conseguiu. O que você não tiver conseguido ainda, nós vamos revelar aqui na forma escrita. Let's go. You can reach out to someone online. É a primeira parte que ele fala. Vamos ver. You can reach out to someone online, but you should remain careful when arranging a first meeting. But you should remain careful when you're arranging a first meeting. You can reach out to someone online. You can reach out to someone online, but you should remain careful when arranging a first meeting. Ok? Ou seja, você pode entrar em contato com alguém online, você pode buscar alguém online, você pode conversar com alguém online, reach out to someone online. But you should remain careful. Mas você deve, esse should aqui ele entra como um conselho, né? Mas você deve, é um conselho, você deve permanecer ou manter, né, o cuidado. Você deve permanecer ali cauteloso, com cuidado, quando fizer ou quando organizar um primeiro encontro. Mais uma vez, you can reach out to someone online, but should remain careful. Você deve permanecer ali com cuidado, com atenção, quando fizer ali o seu primeiro encontro. Quando organizar, arrange é de organizar um primeiro encontro. Vamos ouvir mais uma vez. You can reach out to someone online, but you should remain careful when arranging a first meeting. Então a ideia de reach out, como você já conhece, entrar em contato, right? Entrar em contato. Vamos para a próxima. Vamos ouvir primeiro. She knew she could open up to her friend because he would listen without judging her. Oh, yes. One more time. She knew she could open up to her friend because he would listen without judging her. Ok. Quando você estiver fazendo essa atividade, não fica pensando na tradução, né? Tenta compreender o que está sendo dito, tenta repetir essas palavras que você, conforme você está ouvindo, e aí a tua mente ela vai tentar associar de alguma forma. Eu sempre falo para os meus alunos, tenta visualizar essa palavra em escrito, né? Não traduzido, mas escrito. Se você estivesse lendo essa frase, como é que ela seria escrita? Tua mente vai automaticamente associar a tradução, a compreensão. Porque se de fato você aprendeu essas palavras, é o momento dela buscar. Então ela não vai traduzir para a sua língua materna, mas ela vai buscar ali a associação, de fato, a tradução, a compreensão dela, o significado, né? Vamos fazer mais uma vez. She knew she could open up to her friend because he would listen without judging her. Ok, vamos à leitura. She knew she could open up to her friend. She knew she could open up to her friend because he would listen without judging her. Quando eu leio para você, talvez você fale assim, mas agora eu entendi melhor. Primeiro que você está lendo, então não se engane. E segundo, que eu falo num tom extremamente devagar, extremamente lento, não natural, porque o meu objetivo é fazer com que você entenda. Eu quero que você entenda isso. Quando você está conversando com algum nativo, está conversando com alguém, ele simplesmente vai conversar naturalmente. Então não fica esperando que ele vai falar como eu falo com você, entende? Por isso que a gente tem que trabalhar e eu estou forçando isso a cada aula mais. Vamos ouvir mais uma vez e tenta conectar as palavras aos sons e à velocidade. Let's go. She knew she could open up to her friend because he would listen without judging her. Existe uma técnica em inglês também que a gente chama de shadowing. Shadowing consiste em você ouvir um áudio e começar a falar junto com a pessoa que é o nativo, né, na situação. Então a ideia é que você ganhe velocidade na hora que você estiver fazendo essa leitura. Então, she knew she could open up her friend. She knew she could open up to her friend. Ok? É basicamente isso. She knew she could open up to her friend. E aí a gente vai trabalhar esse tipo de comunicação, tá? Então, nessa velocidade, nesse ritmo, nesse formato. Vamos ouvir e praticar o shadowing. She knew she could open up to her friend because he would listen without judging her. Mais uma vez. She knew she could open up to her friend because he would listen without judging her. E é isso que você tem que fazer. Treinar, ok? Então, esse new aqui no começo, vamos entender, né? Esse new, open up, você já sabe, né? Se abrir, desabafar, falar sobre si. Esse she knew é o passado do verbo to know. Sabe quando você fala assim, I don't know, de não saber? I don't know, eu não sei. O passado do verbo know é new, ok? Esse new aqui, com essa pronúncia, new mesmo.
Então, she knew, ela sabia. She knew she could open up. Ela sabia que ela poderia, lembra do could lá no try? She could open up. Ela poderia desabafar, ela poderia se abrir com um amigo dela, to her friend, porque ele would listen. Would é aquele modal que a gente sabe que adiciona ia ao final do verbo, né? O verbo ali é listen. Se fosse em português, o listen, ouvir, com ia no final, ouviria. Então, would listen, ouviria. He would listen, ele a ouviria, without judging her, sem a julgar. Judge, julgamento. Judging, julgando. Sem a julgar, sem julgamentos, ok? Without judging her, sem julgar o que ela estava falando, sobre o que ela estava conversando. Vamos mais uma vez. Então, ela sabia que ela poderia se abrir para o seu amigo, porque ele a ouviria sem julgar. Essa é a interpretação ali desse contexto. Vamos ouvir mais uma vez. She knew she could open up to her friend because he would listen without judging her. That's it. She knew she could open up to her friend because he would listen without judging her. É isso que a gente vai fazer. É essa velocidade, esse é a forma de leitura, ok? Vamos para o próximo. Next, vimos ali a imagem, a group of friends. There is another woman and she raised her hand. Let's take a look. Anyone may bring up a new topic, although they should give everyone enough time to respond. Wow, yes. Algumas palavrinhas novas aqui, mas tenta captar o máximo que você consegue. Anyone may bring up a new topic, although they should give everyone enough time to respond. Mais uma vez. Anyone may bring up a new topic, although they should give everyone enough time to respond. Ok. Ele disse assim: Anyone may bring up a new topic. Anyone may bring up a new topic, although they should give everyone enough time to respond. Anyone may bring up a new topic, although they should give everyone enough time to respond. Let's listen again. Anyone may bring up a new topic, although they should give everyone enough time to respond. Right? Mais uma vez. Anyone may bring up a new topic, although they should give everyone enough time to respond. Anyone may bring up a new topic, although they should give everyone enough time to respond. Vou colocar aqui tela cheia para você poder copiar. Ok? Anyone may bring up a new topic, although they should give everyone enough time to respond. Então, o que a gente está dizendo aqui? Que anyone, qualquer pessoa, ok? Qualquer pessoa. Então, qualquer pessoa pode bring up, ele dá a ideia de trazer. Bring é trazer. Quando a gente está falando nesse assunto assim, ó, numa reunião, ou nesse meio, né? Bring up, ele dá a ideia de levantar um assunto, de trazer um assunto, de trazer um assunto para conversa, sabe? Falar sobre algo. Então, bring up. Anyone may bring up. Esse may é a ideia de poder. Ele lembra o can. Anyone can bring up. Mas tem um ponto em questão. Esse may que a gente está vendo aqui, ele dá uma ideia de permissão. Certo? Permissão. Então, aqui, qualquer pessoa pode levantar um assunto, qualquer um pode falar sobre um novo tópico, a new topic. Although, essa palavra está aparecendo bastante, significa embora. Embora they should give everyone enough time. Embora eles devam dar, olha o should aparecendo ali novamente, como um conselho, né? Should. Então, embora eles devam dar, give é o verbo dar, a todos. Give everyone. Dar a todos. Enough time. Tempo o suficiente. Tempo o suficiente para quê? To respond. Esse respond poderia ser substituído por answer? Não necessariamente. Porque o answer, ele responde a uma pergunta. Ali a gente não está falando de fazer uma pergunta. Ela está falando sobre um tópico, sobre um assunto. Então a ideia, esse respond, ele está na ideia de debater aquela conversa anterior, né? Aquele ponto que foi trago em questão. Então esse respond, ele entra nessa ideia, né? De responder nesse sentido. Então, qualquer um pode trazer um novo tópico, pode falar sobre um novo assunto, embora eles devam dar tempo para todos, tempo suficiente para todos responderem. Vamos ouvir mais uma vez, então, o uso de bring up. Anyone may bring up a new topic, although they should give everyone enough time to respond. Ok? Então, as palavras-chave ali você pode marcar, por exemplo, a palavra anyone, como qualquer pessoa, although, como embora,
embora, né, ou apesar de, enough time, né, como tempo suficiente, enough time, e o response, ele responder com essa ideia, tá? Com essa ideia ali, ok? Bring up. Let's go to the next one. Let's listen. They could not meet in person, so they decided to catch up through a long video call. Tá fácil essa. Essa tá ok, não fácil, mas tá mais compreensível. They could not meet in person, so they decided to catch up through a long video call. Dá pra entender? They could not meet in person. Meet in person. Meet in person. They could not meet in person. They could not meet in person, so they decided to catch up through a long video call. Okay, they couldn't meet in person, so they decided to catch up through a long video call. They couldn't meet in person, so they decided to catch up through a long video call. They could not meet in person, so they decided to catch up through a long video call. One more time. They could not meet in person, so they decided to catch up through a long video call. Na verdade, você até ouve could not. They could not meet in person. Ao invés de they couldn't meet in person. Imagina, já tá apertado, né? Se eles jogam couldn't ali, aí não ia dar pra entender. They could not. They could not meet in person, so they decided to catch up through a long video call. Então, aqui, esse couldn't, aqui a gente fala de uma permissão no negativo, né? Então, eles não tinham essa habilidade, ou essa possibilidade, ou essa permissão. Could, poderia, couldn't, não poderia. Então, eles não tinham a permissão ou não tinham a possibilidade disso acontecer. Então, eles não poderiam se encontrar pessoalmente, in person. Então, o que eles fizeram? They decided to catch up through a long video call. Esse catch up, ele vem na ideia de colocar o papo em dia. To catch up, certo? They decided to catch up through a long video call. Through é através, ou o modo em que algo vai ser feito, através de uma longa videochamada, né? Então, nós temos ali, they couldn't ou they could not meet in person, so they decided to catch up, de colocar a conversa em dia ali, fofocar, né? Colocar o assunto em dia através de uma longa videochamada. Vamos ouvir mais uma vez e seguir para o próximo. They could not meet in person, so they decided to catch up through a long video call. Ok, então você pode destacar aí nessa, por exemplo, in person, que é pessoalmente, né? In person. Decided, acredito que seja ok para você. Esse through é por meio de, né, ou através de algum meio, né, qual meio ou algo, a forma em que algo é executado. Então, através de ou por meio de uma grande ou longa videochamada. E esse catch-up, ele pode ser, por exemplo, colocar a conversa em dia. Acho que fala muito, né, nessa tradução, já é bem explicado. O catch-up no sentido de você tem muito tempo que você não vê alguém e aí você senta com aquela pessoa e vai colocar o contato em dia ali, né? Colocar o assunto em dia depois de um bom tempo sem ter conversado com ela antes, certo? Essa é a ideia. Deixa eu ver se a gente tem mais um. Tem mais um aqui. Vamos lá. People do not have to agree on everything to get along, but they should respect each other's opinions. Essa tá fácil. Não tá? Tá fácil, dá pra entender. De novo. People do not have to agree on everything to get along, but they should respect each other's opinions. Dá pra entender. Parece que tem uma última palavrinha ali que ele não falou, mas vamos ouvir de novo. Parece que ele corta, né? People do not have to agree on everything to get along, but they should respect each other's opinions. Yes. People don't have to agree on everything to get along, but they should respect each other's opinions. People don't have to agree on everything to get along, but they should respect each other's opinions. Então, o que a gente está dizendo ali? Que as pessoas, elas não precisam, não têm a necessidade, não devem, né? Não tem que... Agree é o verbo concordar. Concordar. People don't have to agree on everything. Não tem que concordar com tudo. E o agree, ele pede o on ao invés de with. Concordar com, nesse caso você não vai usar o with, você vai usar o on. Agree on, ok? Agree on alguma coisa. People don't have to agree on everything to get along, but they should respect, mas eles devem respeitar each other's opinions.
ambos, né? Ambas opiniões. Então, ambas as opiniões. Então, o get along, ele dá a ideia de ter uma boa relação, né? De se dar bem mesmo com alguém, de você já tem uma relação com ela e essa relação é uma relação boa. Essa é a ideia do get along, né? Então, vamos ouvir mais uma vez para você poder prestar atenção e anotar. People do not have to agree on everything to get along, but they should respect each other's opinions. People do not have to agree on everything to get along, but they should respect each other's opinions. Let's listen one more time. People do not have to agree on everything to get along, but they should respect each other's opinions. So, people don't have to agree on everything to get along, but they should respect each other's opinions, right? Do you agree with this? Você concorda com isso? Concordo, eu acho. Acho que realmente as pessoas não precisam concordar com tudo, mas quando há respeito, né, as amizades, enfim, elas podem ter uma boa relação. People don't have to agree on everything to get along, but they should respect each other's opinions, right? Então, o get along é isso, certo? Quando você tem uma boa relação, uma relação de qualidade com alguém. E aí aqui a gente pode pensar nesse might. Não tá aqui o might. Cadê o might? Might está no próximo, né? Might está no próximo, ó. I'm going crazy. Aqui a gente só usou o should mesmo. Should respect. Então devem respeitar. Olha o might que ele vai aparecer agora. Vamos ouvir. You might run into someone you know when you least expect it, especially in a busy city. Yes, what? You might run into someone you know when you least expect it, especially in a busy city. So, you might... Vamos de novo. You might run into someone you know when you least expect it, especially in a busy city. Baixar aqui um pouquinho esse microfone. Yes. Ok. You might run into. Viu? Run into. Lá do nosso word map. You might run into someone you know when you least expect it, especially in a busy city. Aqui tá bem marcado, né? Vamos ver. Ele fala assim, ó. You might... Ele não diz, na verdade, run into. Ele não dá essa ênfase no into. Run into someone. Run into someone. Ouve mais uma vez, ó. You might run into someone. You might run into someone you know when you least expect it, especially in a busy city. Someone you know when you least expect it. Okay? You might run into someone you know when you least expect it. You know when you least expect it. Right? É mais ou menos assim que ele fala, né? You might run into someone you know when you least expect it, especially in a busy city. Yes. You might run into someone you know. You might run into someone you know. You might run into someone you know when you least expect it, especially in a big city. Então, esse might, ele é bem parecido com o may. O might, ele dá uma ideia de possibilidade. Might é uma possibilidade. É possível que, né? Então, é possível que você run into someone, vou tirar logo a resposta. Ó. Run into é encontrar alguém por acaso, tá? Encontrar alguém por acaso, uma pessoa, né? Encontrar alguém sem um planejamento ali. Para objetos, para outra ideia, a gente recorre ao call phrasal, que a gente viu lá na última unidade. Não é o run into. Run into especificamente para pessoas. E o outro, qual é? Se você diz come across, sinal que você entendeu a última aula. Né? Então, quando a gente fala de objetos, a gente recorre ali ao come across. Aqui, a gente está falando de encontrar alguém, especificamente uma pessoa. Né? Então, you might run into someone. Então, você pode, ou você deve, não deve, você pode. É possível que você encontre alguém por acaso. Né? É possível que você encontre alguém que você conheça quando você menos espera isso. When you least expect it. Especificamente ou especialmente em uma cidade cheia, in a busy city, numa cidade movimentada, numa cidade cheia, né? Essa ideia de busy city. Então a ideia foi, você pode, vamos pensar nesse might como pode, né? Parecido com o can. Você pode encontrar alguém que você conhece quando você menos espera, when you least expect it, quando você menos espera, especialmente em uma cidade movimentada. Tá? Essa é a ideia do run into. Vamos ouvir mais uma vez. You might run into someone you know when you least expect it, especially in a busy city.
ok? Especially in a busy city. Então, o que você vai puxar aqui dessa sentence? Might, né, como um pode ser que, ou uma possibilidade, pode. Você vai juntar também deixa eu ver. When you least expected, pode juntar esse. You least expected. Least. Esse least é de menos. Least. When you least expected, quando você menos espera. When you least expected. E o restante, sei que você já conhece. Busy city, uma cidade cheia, uma cidade movimentada. Right? Ok, friend. Ok. Agora que começa a atividade. Vamos fazer uma revisão geral disso para eu poder liberar você. Alongamos, né, nossa aula. Vamos lá. Bring up. Levantar um assunto. Lembra da menina lá com a mão para cima. Get along. Da amizade, de se dar bem com alguém, né, de ter uma boa relação. Run into, quando você encontra alguém, por acaso, pessoa. Catch up, quando você coloca a conversa em dia, né, lembra da menina lá pelo telefone? Colocar a conversa em dia. Open up, de falar sobre si, desabafar. E reach out, de entrar em contato, ok? Esses são os phrasals de hoje. E você vai responder, então, a primeira atividade lá, dizendo qual é a definição correta para cada phrasal. A definição correta para cada phrasal de acordo ali com as definições, certo? Você já pode fazer essa atividade. Pode fazer também a atividade do texto. Também pode fazer a atividade do texto. Vou pedir para você ler esse texto antes, fazer ali suas anotações, porque na próxima aula, embora eu faça a leitura com você, é legal que você faça isso previamente, tá? Pra você, de repente, pegar algum ponto ali que faça sentido para você, mas que eu não venha a, por algum motivo, falar na aula, tá bom? Então, na próxima aula, a gente já faz a correção da atividade 1 e a atividade 2 com o texto. E as frases de Language Link extras eu coloco na revisão da próxima aula, tá bom? Friend, é isso. Espero que você tenha aproveitado bastante a aula de hoje. Foi uma aula mais extensa, foi uma aula grande, eu sei que sim, mas foi muito conteúdo que você precisa ali assimilar, né? Você precisa assimilar, precisa entender, precisa saber como colocar em prática. Então, aos poucos, eu vou diminuindo a quantidade de explicações e de falas extras e a gente foca muito mais no nosso vocabulário, no nosso conteúdo. Tá bom? Friend, é isso por hoje. Te vejo na nossa próxima aula. See you. Enjoy your day.